Nós estamos no horário e o João D'Artagnan só para o povo íntimo daqui e o povo do canal 14 da TV FEB TV, que vai poder chamar você de D'Artagnan, tá? Divulguei, contei, tu ficou bem popular agora. Vai lá. Boa tarde, meus irmãos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, que é a psicografia do Divaldo e a autoria da Joana de Ângeles. O capítulo que nos compete leitura e comentário é o capítulo 59. Conserva a coragem na luta, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de ser percorridos. No entanto, todos exigem que se os vença. Pensa-se que pelo fato de estar se trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. É por engano. Em toda parte e posição, a criatura humana é a mesma. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmava que estes eram muito exigentes e ingratos. Tem, pois, bom ânimo sempre. Joana, aqui pra gente, ela fala de coragem, bom ânimo, e faz um desenvolvimento exteriorizando essa coragem, esse bom ânimo no trabalho, no bem. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele nos ensina a orar. Ele fala assim: e quando fordes orar, procura o seu quarto interno, e depois, logo em seguida, ele nos dá o Pai Nosso, que nada mais é do que um roteiro de comunhão entre a nossa vontade e a vontade do Pai. Então, dentro dessas... e quão importante é a gente saber visitar esse nosso mundo íntimo, visitar essa conversa com o Pai, para que a gente possa se fortalecer e o bem que realmente a gente pretende fazer seja alinhado com a vontade do Pai. Que a gente não esqueça desse recurso tão importante na prática do bem, que é a oração. Fiquem com Deus, assim seja. Jesus, amorável mestre, amigo, que nos acolhe carinhosamente na tarde e noite de hoje, onde aqui viemos para compreender melhor os seus ensinamentos, os seus exemplos. Assim lhe pedimos que nos abençoe, e a Joana de Ângeles, nossa mentora querida, amorosa, que com o seu carinho e a sua inspiração envolva a nossa amiga querida Luzia Matias nos estudos que ela nos trouxe na tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde, queridos. O nosso tema hoje é simpatia e antipatia. E é claro que uma semana de casa espírita, a gente já está entendendo por que certas pessoas nos são simpáticas e outras nos são antipáticas. A questão da reencarnação projeta bastante luz sobre esse acontecimento que muita gente vive sem parar para perguntar o motivo, por quê, fica por isso mesmo, mas o fato é que, às vezes, a gente se esforça muito para não ser parcial, para ser justo, principalmente em relação aos filhos, em relação aos irmãos, porque entendemos que temos que amar a todos do mesmo jeito, mas alguma coisa não vai, né? Alguma coisa
parece que cria ali uma área de dificuldade. Então, a doutrina espírita nos apresenta como seres muito antigos, com muita história, com muito passado, com muitas experiências, e que costumam se juntar, costumam se atrair uns pelos outros, costumam reencarnar em projetos ou familiares ou de trabalho em comum, por simpatia, pela afinidade de pensamento, de maneira de sentir, pela vontade de estar junto, e pela antipatia também, pela necessidade de superar essa questão, né? Eu fico imaginando uma pessoa que se relaciona com muita gente, que acolhe muita gente, né? A Iraci, por exemplo, claro que ela não tem esse problema, ela acha todos vocês simpáticos, simpaticíssimos. Não tem ninguém que chega aqui que ela... né? E a gente tem umas expressões gozadas, né? Meu anjo da guarda não foi com o dele, meu santo não foi com o dele, ou não fui com a cara. Aí você olha para a cara nem tem nada de errado, você é uma cara até bonitinha, né? Mas não há aquele bem-estar junto àquela pessoa. Então, simpatia e antipatia é uma questão quase que da física, é uma questão vibracional. Quando nós pensamos e sentimos, nós geramos um campo que a gente não enxerga, mas sente. Então, mesmo que a pessoa não esteja verbalizando seus pensamentos e sentimentos, mesmo que ela esteja verbalizando pensamentos e sentimentos opostos ao que ela tem na verdade, os seus pensamentos e sentimentos estão irradiando aquele campo que nós registramos. Registramos o campo espiritual do outro. E ao que a gente vai ser simpático? A gente é simpático ao semelhante, ao igual, ao que tem os mesmos gostos, as mesmas ideias, o mesmo hábito de pensamento. E a gente vai ser antipático, obviamente, ao que tem pensamentos e ideias em oposição. Simpatia e antipatia não tem nada a ver com amor. Isso cria na nossa alma, às vezes, um paradoxo, porque, às vezes, a gente ama quem nos é antipático e não ama quem nos é simpático. É uma coisa complicada, não é? Às vezes, muitos romances, né, no cinema está cheio disso, né, nas novelas, né, aquele casal que vai se amar loucamente no final da história começa brigando, feito gato e rato, não se suportam, porque não são simpáticos, não têm a mesma forma de pensar e de sentir. Agora, o trabalho que a gente tem para fazer em relação a esse sentimento é transformar tudo isso numa outra condição que a gente hoje conhece como alteridade e empatia. Então, hoje em dia, essas coisas são muito faladas, e as pessoas que têm essa habilidade, elas são muito valorizadas, inclusive a nível empresarial. Quem escreveu o livro Inteligência Emocional, o que chamou a atenção do pesquisador foi que pessoas muito inteligentes, com alto QI, às vezes não eram bem-sucedidas economicamente, empresarialmente, socialmente. E aí ele começou a perceber que, além do QI, para ser bem-sucedido, você precisa de QE, que é a inteligência emocional.
E, às vezes, uma pessoa muito inteligente emocionalmente, ela é muito bem-sucedida, apesar de não ter uma inteligência assim tão brilhante. Então, começou a se aprofundar o olhar sobre essas qualidades. Então, a alteridade. Nós, na nossa imaturidade psicológica, nós nos colocamos como padrão. Aquilo que eu faço é que é o certo. Aquilo que eu escolho é o que é melhor. A maneira como eu me visto é a mais adequada. As músicas que eu ouço são as mais bonitas. As coisas que eu escolho são as melhores escolhas. E aí, aliás, essa frase eu ouvi num filme bobo, sabe? Tem uns filmes bobos que, às vezes, ali no meio do filme você pega uma frase, né? E essa frase eu vi naquele filme do Robin Hood, do Kevin Costner. Bobão aquele filme, né? Mas, nesse filme, colocaram um cidadão negro na história, né? Colocaram lá um cidadão negro que teria vindo da África com o Robin Hood. E lá pelas tantas, lá numa festa, a garotinha se aproxima desse negro e pergunta para ele assim: Deus pintou você? Porque, certamente, na Inglaterra, naquela época, nunca ninguém tinha visto, né, uma pessoa negra. E ele falou: pintou. E aí a garotinha pergunta: mas por que ele fez isso? E aí ele para e pergunta, ele pensa e responde: Deus ama a diversidade. Deus ama a diversidade. Essa frase, para mim, é sensacional. Então, nós vemos... Hoje eu dei uma voltinha lá pelo meu condomínio, né? Aí tem mangueira dando manga, jaqueira dando jaca, coqueiro dando coco, bromélia dando flores, muito diferentes umas das outras. Então, o que a gente vê na natureza é uma abundância, uma onipresença da diversidade. Diversidade de formas, de cores, de talentos, de habilidades. Me mandaram um vídeo, não sei se vocês já viram esse vídeo, tem um macaco que fica apurrinhando uns tigres no zoológico. Aquilo, quando evoluir, vai ser um espírito insuportável, né? Porque ele não para os tigres, acho que são filhotes, né? Os tigres estão lá quietinhos, ele vai e puxa do lado, e ele sai pulando de galho em galho, e os tigres não conseguem pegá-lo, né? São talentos, são habilidades, são belezas, são especialidades. E o que acontece além de toda essa diversidade? É que é essa diversidade que faz a beleza. É essa diversidade que faz as coisas funcionarem. Porque todas essas formas e funções e características, elas são solidárias. Não no sentido de ajudarem-se umas às outras, no sentido de estarem conectados. Então, eu acho que, em nenhum outro momento da humanidade, nós podemos compreender tão bem o que significa viver em rede. Nós sempre vivemos em rede, sempre vivemos conectados. Agora é que a gente está começando a se aperceber disso, porque isso foi materializado pela internet. Vivemos conectados. Então, quando eu excluo alguém, quando eu excluo um comportamento, quando eu excluo uma escolha de que alguém fez, eu estou criando um conflito na rede, mas eu não tenho o poder de excluir verdadeiramente. Eu faço aquele movimento antagônico e ali, é claro, se cria uma relação antipática. Eu fui criada, nasci lá já há muito tempo, né? Um tempão. E passei a minha vida toda ouvindo falar muito mal de tatuagem, né? Tatuagem era um negócio assim,
totalmente que desqualificava a pessoa, né? Uma pessoa com tatuagem era uma pessoa assim, né? Horrorosa. E aí, de repente, começou a virar moda esse negócio, né? E aí você começa a ver borboleta, fadinha, dragão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você vai rejeitando aquilo, e você vai rejeitando aquilo, mas aí não adianta, né? Aí você diz assim, é coisa de jovem, daqui a pouco vem sua amiga de 70 anos com uma sininho no pescoço, amarradona, né? A sininho está lá no meio das pregas, mas tá. Se você continua com aquele pré-conceito que você criou na sua mente lá, não sei quando, se você continua com aquele pré-conceito, você vai fazer um movimento de rejeição a uma pessoa que tem certamente todo um outro universo que você desconhece. Então, nós ainda rotulamos as pessoas pelo comportamento de um dia, de uma hora. A gente viu a pessoa num evento, nunca tinha visto antes, provavelmente nunca vai ver depois. Mas aí, naquela situação, a pessoa fez alguma coisa e você concluiu que é uma pessoa mal educada, que é uma pessoa ignorante, que é uma pessoa arrogante, que é uma pessoa isso, que é uma pessoa aquilo, por uma janelinha minúscula que você teve de acesso àquela pessoa. E assim se cria uma antipatia. Mesmo que você não veja mais a pessoa, você vai continuar vibrando essa rejeição na direção dela, né? Uma coisa que eu observei ao longo da minha vida é que as pessoas mais tímidas, as pessoas mais retraídas e, portanto, as pessoas que têm mais necessidade de se comunicarem, porque a falta de comunicação as adoece, elas passam por bestas, elas passam por arrogantes, no fundo, elas morrem de medo de serem rejeitadas. Então, é aquela pessoa que você entra no elevador com ela e fala, bom dia, e ela não responde. Nossa, que pessoa horrorosa, né? Arrogante, sei que lá. Não, a pessoa é muito tímida. Ela quer falar, mas não consegue. O bom dia chega até na boca, mas não sai, porque ela tem que vencer uma barreira interna imensa para conseguir fazer isso, né? E, por outro lado, tem pessoas que são admiráveis nessa comunicação. Essas são fáceis de amar. São fáceis, atraem simpatia, né? Lá no meu condomínio tinha um senhor que ele, quando você ia cruzar com ele numa rua, ele já ia te olhando no olho, direto, e rindo. Aí você já achava aquilo esquisito, né? Mas ele não desviava o olhar, ele olhava para você e rindo. Quando passava por você, ele parava e falava, olá, bom dia, como vai você? E ele ficava ali parado, esperando para ver se você ia querer responder. Se você dissesse tudo bem e continuasse andando, ele então tudo bem, ele também ia. Mas se você quisesse falar como você estava, ele estava ali parado para ouvir, né? E a gente normalmente passa pela pessoa na casa espírita, até em qualquer lugar, oi, como vai? Mas sai andando, porque se a pessoa quiser falar como ela vai ficar falando sozinha, né? Então, é muito fácil amar quem sorri, é muito fácil amar quem é companheiro, quem tem bom humor, é fácil amar uma pessoa bem-humorada, mas o amor não é uma tarefa fácil, e ele está aí para ser aprimorado por cada um de nós. São duas leis da natureza, duas leis divinas e natural, quer dizer, dois aspectos da lei divina natural, que é uma só, né? A lei de amor e a lei de progresso. Então, se eu fico muito retraído, se eu sou muito seletivo, eu não gosto de gente assim, não gosto de gente assado, não gosto de gente... Olha só, não gosto de gente, tem alguma coisa errada.
Alguma coisa errada, né? Jesus falou isso como pôde falar naquela época, naquela linguagem, né? Se queres ser perfeito, ama o teu inimigo. Porque amar os amigos é muito fácil, qualquer fariseu faz isso. Que vantagem tem você amar seus amigos? Tem gente que põe um plástico no carro. Eu amo a minha família. Grande coisa, todo mundo. Todo mundo ama a sua família. O diferente é amar a família do vizinho, amar a família do desconhecido, amar essa família que está, às vezes, nessa posição social desfavorável. O difícil é amar aqueles que não estão ali na panelinha. Mas, por mais difícil que seja, nós estamos destinados a isso. E seremos tão mais felizes e saudáveis quanto mais nós conseguirmos fazer isso. Então, nós podemos ainda passar muitas reencarnações com essa história, não gosto de gente assim, não gosto de gente assado, não gosto de gente que faz isso, de gente que faz aquilo, porque nós precisamos aprender a separar a gente do que ela faz. Então, por exemplo, eu posso não gostar, sei lá, de funk, não gosto de funk, mas eu preciso amar quem gosta de funk. É um desafio tanto, né? É um desafio tanto. Mas será que Jesus ama quem gosta de funk? Será que Deus ama quem gosta de funk? Então, isso também Jesus falou, né? O Pai não quer a morte do pecador, mas do pecado. Então, não estou dizendo que funk é pecado, não, pelo amor de Deus, né? Só estou dizendo que eu não gosto, né? Leonardo Boff tem um livro que se chama Momento de Transcendência, alguma coisa de transcendência, e ele conseguiu resolver meu problema com a torcida do Flamengo. Tem essa, você tem que amar os torcedores do outro time. Não precisa mudar de time, mas precisa amar os torcedores do outro time. E, assim, eu nunca fui muito ligada em futebol, não, só lá na minha adolescência, né? Mas, quando eu vi aquele pessoal urrando, né, pela rua, com aquelas ondas de antipatia, né, que vão se irradiando, você não sabe o alcance que ela vai ter, você não sabe de que modo ela vai chegar no outro, né? E ele fala que o ser humano tem necessidade de transcender, porque a vida imanente não lhe basta. Então, a gente hoje veio aqui, a gente pode achar que hoje veio aqui porque está com um problema de saúde, porque está com um problema familiar, porque achou o espiritismo interessante, porque tem alguém na família usando droga, porque está com dificuldades financeiras. A gente pode achar tudo isso, mas a gente veio aqui porque, sendo espíritos, nós temos a necessidade de transcender, de algo mais, de experimentar algo diferente, algo sublime. E, se você for ver o jogo, né, a torcida do futebol, né, existe ali um estado alterado de consciência, é indiscutível. Você vê as pessoas ali naquela torcida, né, às vezes eles ficam pulando horas, né? Pulando. Às vezes a chuva está caindo, eles estão pulando e cantando. Estão num estado alterado de consciência, né? E quando o time faz o gol, é um êxtase. É um êxtase que a pessoa vivencia. E, às vezes, ela não aprendeu ainda que existem maneiras mais elaboradas, mais sofisticadas e, consequentemente, mais saudáveis de você viver essa transcendência. Porque quando acaba o jogo, acaba, né? Essa é uma sensação que eu tive quando uma das Copas do Mundo que o Brasil ganhou,
e foi aquela coisa, né? Hoje tem jogo, ai, o Brasil ganhou, agora vem outro jogo, ai, o Brasil ganhou, e cada vez a festa ia aumentando mais, e as ruas sendo pintadas, bandeirinhas, o Brasil ganhou. Aí quando no final o Brasil ganhou, nossa, aí no dia seguinte, o Brasil ganhou. Não, foi só isso. Foi só isso. Não aconteceu nada, não é? Então, a gente precisa estender o nosso amor aos que estão em erro, que não significa aprová-los, não significa participar, mas significa desenvolver a compreensão. Qualquer comportamento humano é passível de ser compreendido. E o que o amor nos cobra é apenas isso, compreensão. A aprovação, evidentemente, seria um absurdo. Então, eu vou compreender uma pessoa que age no mal, que mata, rouba, sei lá o que faz, e eu vou apoiá-la nisso? De jeito nenhum. Mas alguma coisa, alguma história, essa pessoa tem. Alguns movimentos aconteceram na sua vida atual ou nas vidas que ela veio tendo e ela ainda não conseguiu escolher melhor. Ela ainda está escolhendo mal. E quem mais sofre com essas escolhas Eu tenho um obsessor eletrônico, ele sempre... Eu o compreendo. Então, a alteridade é uma característica da inteligência emocional. Eu ser capaz de aceitar, de estar disponível para o relacionamento afetivo com uma pessoa de qualquer gênero, fala assim, hoje em dia tem vários gêneros. Como diz meu filho, isso é mais velho que o rascunho da Bíblia, não tem novidade nenhuma. Né? Se você começar a ler aí as biografias, principalmente daquelas pessoas mais expostas, artistas, você vai ver que isso não é novidade nada de novo sob o sol. Né? Eu posso aceitar, incluir e compreender as pessoas de qualquer comportamento. Eu posso incluir na minha alteridade as pessoas que concordam e as que não concordam, as pessoas de outra religião, as pessoas materialistas, as pessoas de qualquer escola de pensamento, eu posso incluí-las nesse departamento de alteridade. E isso tem um valor extraordinário. Por quê? Por isso, por nós estarmos em rede, estamos sempre nos relacionando. Então, você imagina uma pessoa que trabalha numa empresa ou num comércio e ela tem muita dificuldade de aceitar pessoas assim, dificuldade de aceitar pessoas assadas. Vai perder cliente. Né? Vai perder relacionamentos, não vai fazer uma boa rede de conhecimentos. Por quê? Porque ela exclui esse, exclui aquele. Então, as empresas, né, valorizam bastante a pessoa que consegue falar com o faxineiro, consegue falar com o presidente da firma, consegue ser amigo do seu colega de trabalho, consegue transformar aquela pessoa que chega, às vezes, querendo briga, aquela pessoa que chega querendo criar confusão, daqui a pouco aquela pessoa sai pedindo desculpa. Parece uma mágica. Mas não é, porque para você fazer isso, aquela pessoa que chega reclamando, arrogante, falando um monte de coisa, se você conseguir olhá-la por trás daquele personagem, por trás daquela cena, você vai entender quais são os sentimentos que a movem. E se depois que ela fizer aquele espetáculo todo, você puder dizer para ela, com sinceridade, eu entendo o que você está sentindo, ela começa a desarmar. Né? Eu trabalhei durante muito tempo na rede pública e as pessoas, para chegarem a mim, elas tinham que chegar numa fila às 4 horas da manhã.
Eu trabalhava no turno da tarde. Muitas dessas pessoas ficavam ali na fila, de madrugada, algumas mais de uma vez, porque às vezes, quando chegava na vez, acabava o número, né? E depois elas tinham que esperar eu chegar. Eu trabalhava no turno da tarde. Então, algumas tinham dinheiro para comer, outras não tinham dinheiro para comer, né? E aí elas chegavam lá para fazer um preventivo. Colhiam o material do preventivo. Depois, elas tinham que esperar 2 meses para saber o resultado desse preventivo. Então, quando a gente faz o exame, a gente sabe muito bem a angústia que a gente fica para saber, né, o que deu, meu Deus, né? 2 meses. E, como é o único laboratório que fazia os exames de todos os postos, às vezes extraviava. Às vezes um exame... Aí, quando a pessoa ia lá, 2 meses depois, naquela ansiedade para saber o resultado não era encontrado. E aí o jeito era ou pedir uma segunda via, que eu não aconselhava, porque raramente a gente conseguia, ou colher um outro material. Imagina quanta gente, quando recebia essa notícia, olha, não achei o seu exame, dizia assim para mim, ai, doutor, eu entendo perfeitamente, não tem problema. Né? Saía de tudo, saía palavrão, saía de tudo. Né? Você estudou 6 anos para me dizer isso? Nada a ver, não é? Mas não tem nada a ver o texto, não é? Mas tem a ver o quê? Com a impotência da pessoa diante daquela situação, e ela não vê aliados, ela não vê ninguém que a possa ajudar. Então, poder acolher claro que colocando os limites do respeito, né? Poder acolher esse sofrimento é um exercício que nós teremos que fazer. A gente pode dizer assim, olha, ainda não dá para mim, não dou conta, sou pavio curto. Você vai ter que aumentar seu pavio. Vai ter que aumentar, é da lei, é da lei. Então, o espírito, quanto mais evoluído, mais ele é benevolente, mais ele é compreensivo, mais ele é acolhedor. Então, a gente precisa prestar atenção. Quando eu vejo alguém com uma roupa que eu acho que não aprovo, quando eu vejo... Às vezes, eu já propus esse exercício lá no grupo, né, que a gente trabalha com sofrimento. Na transmissão do método de autocura, a gente trabalha com sofrimento. As pessoas chegam porque estão sofrendo. Né? E aí, é natural que, diante daquela mulher que chega chorando, diante daquela pessoa que chega com aquela expressão da depressão, que a gente conhece muito bem, que todos se sintam muito solidários e prestativos. Aí eu falo para ela, imagina se chegar aqui um rapaz com aquele cabelo de moicano, né? Com um monte de furo na orelha, com um alargador, não sei aonde, no beijo, sei lá, né? Mas ele está com problema. Ele está com problema. Ele pode estar com câncer também. Ele pode estar usando drogas também. Ele pode estar também com os mesmos problemas dos outros. A nossa acolhida será a mesma? Então, precisa ser, né? Então, essa distância que a gente coloca entre o que me é simpático e o que não me é simpático é uma distância que a gente vai ter que superar, que a gente vai ter que ultrapassar, vai ter que vencer. Até que hora? Não, tem que saber. Né? A outra qualidade da inteligência emocional é a empatia. Então, a empatia é que as pessoas que têm mais desenvolvido essa empatia, elas desenvolveram uma capacidade de estar no lugar do outro.
Não é e como eu estaria no lugar dele, não. Você no lugar dele estaria fazendo outra coisa, porque você é você e ele é ele. É o que ele está sentindo. E aí eu entendo por que é que ele está fazendo aquilo. E às vezes a pessoa está até fazendo uma coisa que é uma experiência que a gente já passou. Os adolescentes, por exemplo, né, quando tem uma família que os ama e que é presente, eles vão ter que receber limites. Né? Vão ter que receber limites, porque adolescentes missionários são poucos, né? São poucos. De vez em quando aparece um, mas é raro. Né? Assim, tem um Eurípides Barçanufo e tal, mas é exceção, né? Leon Denis. Quando eles recebem os limites, eles podem dizer para você, eu te odeio. Entrar no quarto e bater a porta do quarto, te odeio. Você já foi adolescente, vai ver que você até disse isso para o seu pai e para a sua mãe. Você sabe que ele não te odeia coisa nenhuma. O que ele está odiando é estar recebendo um limite, porque espírito imperfeito, como você, quer fazer o que ele dá na telha, não quer receber limite, né? Agora eu estou me lembrando de uma situação assim, né, na minha família. A minha filha estava lá namorando um rapaz e tinha muito problema com a família do rapaz. Ela se dava muito bem com o rapaz, mas não se dava com a família dele. E, às vezes, ela me chamava lá no quarto dela para falar do problema lá, do relacionamento. E eu ficava fazendo palestra para ela. E ela, não é nada disso, você não entende nada. E aí eu mudava o tema da palestra, não acertava uma, né? Um dia eu já estava lá umas 2 horas, o pai achou estranho, foi lá saber o que estava acontecendo. Aí viu a menina com aquela cara de choro e eu com aquela cara desmilinguida, né? Ele pulou em cima dela, deu um monte de beijo no pescoço e saiu. Ela falou assim para mim, viu o que quer ajudar? Então, embora eu quisesse muito ajudar, eu não estava tendo empatia, eu não estava conseguindo ir para o lugar dela. Ela só estava querendo solidariedade. Ela só estava querendo se sentir acolhida. Ela não queria que eu desse razão, nem que eu criticasse. E eu sou de falar, né? Falando. Quanto mais eu falava, pior ficava a coisa, né? Então, assim, a gente vai ter que aprender essas coisas. Vai ter que parar de julgar as pessoas pela aparência, pela roupa, pela música que gosta, pela linguagem. Fala gíria, fala palavrão, fala... Isso tudo é fachada. Por trás dessa fachada tem um ser humano e nós vivemos em rede. Então, não é porque eu rejeito a convivência, não é porque eu colo rótulo na pessoa que eu me desconecto dela, eu continuo ligado a ela. Só que, em vez de ligado por laços de simpatia, eu fico ligado por laços de antipatia. Então, à medida que a gente vai entendendo essas coisas que a gente aprendeu como ensinamentos religiosos, a gente vai vendo tudo isso ser reafirmado pela ciência, pela psicologia. Hoje eu estou estudando, aliás, tá? É um seminário de Décio Andoli Júnior, que está aí na internet, para quem quiser. Estou lá de caderninho, tomando nota de todos os nomes que ele cita, de livro, de pesquisador. E ele fala que Kardec disse, realmente, que a doutrina espírita, né, deve acompanhar a evolução da ciência. Então, se a ciência disser alguma coisa que contraria aquilo que a doutrina espírita nos traz como revelação, a doutrina espírita deve incluir a visão da ciência. Então, ele fala, Kardec disse isso porque sabia que a ciência nunca ia contradizer aquilo que a doutrina espírita afirma, né? Contradiz da boca para fora, mas não contradiz experimentalmente. Quando vai para o estudo, quando vai para a pesquisa, começam a aparecer as coisas. E nunca a ciência esteve tão próxima daquilo que a doutrina espírita nos ensinou já há 150 anos. Se você pensar em termos de ciência, em 150 anos a ciência já mudou
para chuchu. A ciência, em 150 anos, virou do avesso, mudou radicalmente seus conceitos, transformou completamente os paradigmas. E os postulados da doutrina espírita continuam valendo. Então, a gente precisa saber, botar isso na cabecinha, né, que a gente vai ter que incluir no nosso amor, no nosso afeto, toda a humanidade. Temos muito trabalho a fazer, somos muito exclusivistas, somos muito duros, né? Por exemplo, tem gente que ama gato, tem gente que odeia gato. Então, faz sentido odiar gato, né? Mas a pessoa odeia gato. Aí, se tem um vizinho que ama gato, não quer nem saber se o vizinho é uma pessoa maravilhosa, se o vizinho trabalha no bem, se o vizinho é uma pessoa que tem ideias sensacionais. Gostou de gato, já tá fora, porque eu vou gostar, a gente gosta, que pode gostar de gato, né? A casa fica fedendo, né? E não sei mais o quê. Cachorro hoje está bem popular, né? Mas, até bem pouco tempo, condomínio nenhum aceitava cachorro, né? Não podia ter cachorro. Então, hoje, os cachorros estão aí e a gente tem que aceitar. O cachorro late do vizinho, o cachorro... Ah, meu Deus, né? Tem que aceitar o cachorro. Às vezes, a gente sai, encontra uma poça, né? Tudo isso precisa ser incluído no nosso amor. Amor. Então, Jesus nos ama, mas certamente não aprova as escolhas que nós ainda fazemos, mas compreende. Então, é mais ou menos por aí, né? Nós precisamos amar as pessoas, compreender as escolhas que elas estão fazendo. Se essas escolhas não forem as melhores, ver como nós podemos, de alguma forma, influir para apoiar, auxiliar, ou simplesmente não deixar cair muito, né? Mas a rejeição cria problemas para mim na rede. Algumas pessoas chegam no autocura porque estão em solidão. E quanto mais a gente estuda, observa e experimenta, a gente vê que solidão é escolha. A pessoa que está vivendo a solidão, ela não aceita bem essa ideia, né? De jeito nenhum. Mas a questão é, a solidão é uma exclusão. Não, a pessoa não está sendo excluída, ela está excluindo. Então, ela deseja a companhia desse ou daquele. Esse ou aquele não estão ao seu lado. Ou porque quiseram ir embora, ou porque desencarnaram, ou por qualquer outro motivo. E ela não inclui mais ninguém. Ela exclui todo o resto. É o Divaldo quem fala para a gente, né? Só é solitário quem não é solidário. É uma letrinha só, faz uma diferença enorme, né? Então, todos nós sentimos quando uma pessoa sufoca, quando uma pessoa quer te puxar de canudinho, né? Nós sentimos, e isso causa o quê? Uma repulsa, a gente se defende. Então, a convivência saudável, que é assim, convida as pessoas para alguma coisa, oferece algum mimo, como ela falou aqui, se oferece para o trabalho voluntário, chega junto das pessoas que estão no trabalho, e a solidão simplesmente evapora. Né? Mas, às vezes, a pessoa restringiu tanto a sua rede de simpatias que ficou reduzida a uma pessoa só. Só tem uma pessoa que ela quer. Né? Djavan tem um negócio assim, né? Eu só amo você, só tem você, Deus criou tudo por causa de você, até os dinossauros por causa de você. Né?
Só tem você. Pois é, né? A pessoa sentir essas coisas com 18 anos é até bonitinho, agora com 81 é meio esquisito, né? Então, assim, a simpatia e a antipatia é real, vamos senti-las ainda por muito tempo, pode ter causas de vidas passadas, pode ter, mas, seja o que for, é um convite para nós desenvolvermos, ampliarmos a nossa capacidade de amar, que é infinita. Obrigada, queridos, pelo carinho.